40 anos exatos depois da sua publicação, The Church Militant and Iberian Expansion, continua a ser a única tentativa de encarar no conjunto a relação entre a Igreja Católica e os impérios espanhol e português na época moderna. E, de fato, apesar de não ter sido escrita por uma especialista na história eclesiástica ou religiosa, esta breve obra é, julgo, a melhor síntese sobre o catolicismo global ibérico disponível em língua inglesa ainda hoje. O volume recolhe os textos anotados das 4 conferências proferidas na Johns Hopkins University por Charles Boxer em 1976, no âmbito das James Scholar Lectures. E a lista dos historiadores que foram convidados a falar naqueles anos nessa prestigiada série de conferências é dominada, não surpreendentemente, por estudiosos franceses ligados aos Annales. Philippe Parrier, sobre o sentido da morte no Ocidente, Fernand Braudel, sobre a civilização material e capitalismo, Georges Duby, sobre os modelos de casamento na França medieval. Não lembro estes pormenores pelo prazer da erudição, mas para evocar o contexto historiográfico em que o livro de Boxer viu a luz. Os impérios ibéricos, e ainda menos a história da Igreja Católica dentro deles, não era um objeto da atenção de que tem gozado nos últimos 20 anos, em larga medida graças à história global. No que diz respeito à América Latina colonial, aquela era, no melhor das hipóteses, a época das primeiras pesquisas sobre as populações indígenas, as suas percepções da conquista, da modificação das suas condições. Pesquisas claramente destinadas a mudar profundamente a perspectiva historiográfica nas décadas seguintes, tal como a maneira de escrever a história da colonização ibérica na região. Contudo, Boxer tinha trabalhado sobretudo sobre a Ásia e, de forma particular, sobre o Império Português, a que tinha dedicado, em 1969, a sua célebre História Geral. Talvez o convite para pronunciar as Scholar Lectures tenha sido inspirado por um outro historiador do Império Português que ensinava então na Johns Hopkins University, Anthony Russell Wood. Ele, sim, um especialista da sociedade colonial nas Américas e, nomeadamente, no Brasil. Seja como for, a proposta original tinha sido para falar na cristianização das populações não europeias, um tema em linha com as correntes historiográficas do momento, esta atenção muito forte para digamos, a reação à colonização, neste caso a colonização religiosa. Ao decidir mudar o enfoque das suas conferências, concentrando-se, pelo contrário, na estreita relação entre a Igreja Católica e os impérios ibéricos, Boxer propunha uma abordagem que não só era mais em continuidade com o seu trabalho anterior, mas também movia de um problema de transformação religiosa e cultural, o que tinha sido convidado para falar, para uma história de poderes e instituições, que é, em alguma maneira, o centro do seu livro. Mas é um centro que precisa de ser um pouco definido melhor. Seu aspecto do livro de Boxer que continua a surpreender mais hoje é a sua capacidade de pensar o mundo ibérico no seu conjunto, um quarto de século antes de que se tornasse habitual entre os historiadores da época moderna falar em mundialização ibérica, histórias conectadas dos impérios de Espanha e Portugal. O outro elemento que me parece relevante para os investigadores deste projeto é o facto de o Boxer fazer uma história social das instituições, e não uma história interna. Isto é, escrita a partir de categorias e prioridades ditadas pela mesma instituição, neste caso específico a Igreja Católica. O que realmente interessa ao Boxer é o impacto social do projeto missionário, e para o avaliar, usam-se quer fontes eclesiásticas, quer não. Deste ponto de vista, Boxer aproxima-se muito a uma maneira de fazer a história das instituições que era então comum entre os hispanistas e latino-americanistas nos Estados Unidos, onde o mesmo Boxer vivia já há tempo. Pense na história, por exemplo, acho uma referência que é familiar para todos, a história da relação da Bahia, escrita poucos anos antes por Stuart Schwartz, outro estudioso pioneiro
na atenção para paralelos e interseções entre os impérios ibéricos. O Schwartz faz algo que é muito parecido ao que faz o Boxer, ou seja, estuda uma instituição, mas com grandíssima atenção para o problema das percepções dessa instituição, para os comentários dos que não pertencem a esta instituição, como a instituição transforma a sociedade, mas também como é transformada pela sociedade. Somente assim, somente a partir desta dimensão historiográfica se compreende, eu penso, a estrutura do livro do Boxer, que não se basa numa periodização interna às instituições eclesiásticas, não se abre com o padroado e não se abre com a partida dos primeiros missionários e a implantação da Igreja nos Novos Mundos, nem parte, podia ser uma outra ponto de partida com o problema da compenetração ideológica entre o discurso político e religioso nos impérios ibéricos. Todos possíveis pontos de partida, digamos, de uma história deste tipo. Mas abre o livro com o problema do clero nativo e, logo a seguir, com o problema da escravatura. E depois trata da organização do clero somente depois de ter analisado também os desafios culturais que o mundo não europeu lançou aos que se propunham de evangelizá-lo. O segundo capítulo é tudo, digamos, uma reflexão. Agora, não tenho tempo para comentar em detalhe, mas, digamos, é basicamente um problema de culturas locais e cultura do clero e como estas se entrelaçam. Parece-me que há uma perspectiva bottom-up, desde abaixo, no livro de Boxer, que é importante e que gostaria depois de recuperar um pouco na conversa. Como é evidente, estou a tentar celebrar, digamos assim, um aniversário do livro, os seus 40 anos, mostrando também a sua complexidade e também os seus merecimentos. Porque penso que, claramente, é um livro que tem 40 anos, é um livro que mostra também os seus limites, mas tenho alguma preocupação e quero explicar melhor porque com a polêmica aberta sobre os efeitos do livro na maneira em que se escreveu a história, digamos, da Igreja, das instituições eclesiásticas, das missões no mundo português. Não há dúvida que Boxer considera o papel do clero regular como o mais importante para a expansão do catolicismo nos impérios ibéricos. Isto depende também pelo facto, porém, que o livro não trata exatamente da história da Igreja Católica em geral. Não é um tentativo de mapear o que é a Igreja, mas da Igreja militante. E acho que este adjetivo militante tem que ser tomado a sério, não é ali por acaso. Ou seja, da Igreja feita por aqueles que acreditavam profundamente na missão religiosa e política dos impérios ibéricos, até o ponto de abandonarem tudo para se fazerem missionários. Agora, forço um pouco, porque claramente não há só isto, mas parece-me que Boxer deixa isto claro, sobretudo no terceiro capítulo, que é o capítulo-chave para o projeto, aquele sobre a organização, problemas de organização, onde denuncia a relutância do clero secular em deixar a Europa, enquanto sublinha que o que na historiografia seguinte se tem chamado desejo das Índias, típico em particular dos jesuítas, que ele descreve como os mais ambiciosos, intelectualmente preparados, chegando a qualificá-los. Peço desculpa, não tinha a edição portuguesa, e portanto cito pela inglesa, mas Guards Brigade of the Militant Church. Uma expressão muito forte, não é? Ao reler o livro de Boxer, fique-se menos surpreendidos pelo facto de que a única história, tendo em conta esta atenção pelos jesuítas, é deste tipo, que a única história geral de uma instituição eclesiástica consente no Império Português a ter sido escrita desde então, desde o livro de Boxer, seja dedicada à Companhia de Jesus. Refiro-me naturalmente a The Making of an Enterprise, de Dorril Olden, alguém que não por acaso foi também autor de uma biografia monumental de Boxer. E o mesmo título do livro é uma clara homenagem à Igreja Militante e à Expansão Ibérica, porque no prefácio desta obra, a obra de Boxer se autoapresenta como um estudo de 4 aspectos salientes da Missionary Enterprise. Esta ideia de enterprise que Alden depois desenvolve está muito vincada na obra de Boxer.
Contudo, o que me interessa mais, seu Boxer pode certamente ter alimentado o interesse prioritário no clero regular, que tem muitas outras origens, porque claramente há também um empenho ativo, por exemplo, das ordens religiosas, nomeadamente dos jesuítas, em promover a sua própria história, que é porque nós estudamos tanto a Companhia de Jesus na história missionária. Mas estou menos convencido de que lhe se possa atribuir a responsabilidade do menor interesse no clero secular. Claramente, hoje, há muitas coisas no livro que são difíceis de aceitar. Não sei, a ideia de que a igreja missionária está principalmente interessada na fronteira em que o clero regular atua como um corpo avançado, que depois deixa espaço ao clero secular para, depois que o território tem sido pacificado e os seus habitantes convertidos e reorganizados em aldeias e comunidades rurais. Esta é é um ideal tipo missionário que provavelmente nunca existiu nem sequer na América Espanhola e no terreno as relações são sempre muito mais confundidas, muito mais entrelaçadas, mas para além do problema de como estudar as relações entre clero regular e clero secular, e qual a importância de reconhecer-lhes as duas vertentes, dois lados do clero, sobre a qual também voltarei brevemente, parece-me que atribuir a Boxer a responsabilidade da limitada tradição de estudo sobre o episcopado, as instituições diocesanas e as freguesias nos impérios ibéricos possa obliterar outros problemas que são talvez maiores. Não quero dizer que o Boxer não tenha tido algum peso nisto, mas acho que há outros aspectos que têm mais peso. Por exemplo, não é verdade, no meu ver, que Boxer não se interessa pelo clero secular no livro. Pelo clero secular. Todo o primeiro capítulo, que naturalmente é inspirado pelo seu precedente trabalho sobre as relações raciais no Império Português, é uma análise comparada das diferenças entre o clero secular e o clero regular em relação à concessão das ordens sacras a indígenas, mestiços e crioulos no padroado português e espanhol. Mas, digamos, Boxer rapidamente resolve a questão do clero regular, que não quer admitir. Enquanto, onde é interessante, onde faz uma proposta historiográfica mais complexa, parece-me, é mesmo em relação ao clero secular, porque ele explica que há um limite do clero secular, que é devido exatamente a esta escolha, e que há responsabilidades nesta escolha de não admitir. Ou seja, isto é um problema amplo, em que a estrutura do clero secular está diretamente conectada por Boxer a um problema que ele chamava abertamente racial, sem nenhum medo da palavra. Poderíamos debater muito tempo sobre qual é a categoria melhor, mas claramente com o problema de discriminação. Acho que este não é consensual. E aqui, eu acho que, de fato, a historiografia não estudou suficientemente este aspecto. Este me parece um vazio impressionante na historiografia. Portanto, o Boxer tinha indicado um terreno de estudo sobre o clero secular que era muito importante. Não tinha, digamos, deixado de lado o interesse do clero secular. E penso que aqui, digamos, hoje que há uma historiografia mais sofisticada, mais rica sobre as dinâmicas de discriminação no mundo ibérico, as categorias que se podem utilizar, a cronologia complexa, as interseções entre os diferentes âmbitos, tudo isto mereceria de ser também relacionado ao problema do clero secular. Porque aqui é onde as lógicas do império, que também é discriminador, e as lógicas da igreja, sim, se influenciam mutuamente, mas não se sobrepõem completamente. Há pontos de diferenças.
deixando entrever a importância do papel ativo de prelados e clérigos na definição dos mecanismos de exclusão. Ou seja, não é que eles não podem fazer nada. Podem. E Boxer mostra isto. Mostra que os bispos têm, por exemplo, um poder discricional em decidir quem ordenar, quando, onde. E esta é toda uma geografia, digamos, do que era concretamente, de facto, o clero secular. Quem eram as pessoas que fica para ser reconstruída e é muito mais complexa do que a simples exportação no mundo ultramarino de princípios de segregação dos cristãos novos e moriscos que havia no reino. No fundo, Boxer faz uma hipótese sobre como funciona o clero secular aqui, que também, eu acho, tem que ser tomada em conta quando se tenta estudar problemas de administração eclesiástica e problemas de justiça eclesiástica. Porque se remove o problema da composição do clero, que nunca foi nitidamente de um tipo ou do outro, há um risco de produzir conclusões parciais, incorretas, porque as instituições não são independentes dos contextos locais onde atuam, são largamente definidas por eles, incluso os homens que são parte daquelas instituições. E aqui a abordagem bottom-up de Boxer é particularmente importante, penso, porque se não só as condições políticas e geográficas, mas também as sociedades em que se implanta a Igreja Católica no mundo ibérico são enormemente diferentes entre si, como bem sabemos, contudo há um elemento comum. Ou seja, que os reinões cristãos velhos, para usar a terminologia das fontes, são uma ínfima minoria. E esta faz da Igreja ultramarina algo de muito diferente da Igreja peninsular, onde a relação, digamos, social e de força, entre aspas, é completamente diferente. Portanto, o estudo do problema do clero nativo é um ponto de partida também para entender, por exemplo, qual é a visão que um bispo tem da sua diocese e da cidade em que vive. Como se administra uma comunidade parroquial. Qual é a ideia da comunidade parroquial que tem o clero secular nos novos... Claramente há muitas ideias, não quero dizer que há uma, mas não se pode prescindir deste aspecto. Como se administra esta comunidade? Como se pratica a justiça religiosa? Tenho a sensação que a escolha de limitar o acesso do indígenas, mestiços e crioulos, o de excluí-los de todo dos cargos mais elevados, é um aspecto tão macroscópico na história das instituições eclesiásticas e do clero secular, inclusive no Império Português e Espanhol, que acabou por ser naturalizado, acabou por ser, óbvio, já não interessar, já não ser realmente estudado. Contudo, como lembra Boxer, isto não era inevitável, porque em 1518, só para citar o caso mais célebre, ainda tinha sido possível nomear bispo Dom Henrique, filho do rei do Congo. Então, este é o ponto de partida. Claramente, a história é muito mais complexa e Boxer tem, mas há uma história, há uma cronologia, há escolhas que fazem parte desta dinâmica. Dada a centralidade desta questão nas sociedades coloniais, uma história da administração e da justiça eclesiástica nos impérios ibéricos não pode não encarar o problema das posições e escolhas específicas dos prelados e não pode não pô-las em relação com as reações ativas, por exemplo, das populações locais perante a Igreja Católica. Não só a resistência, mas também formas de negociação, formas de apropriação dos instrumentos, por exemplo, da justiça eclesiástica para próprias vantagens de diferentes tipos e muitos outros problemas. Isto é difícil, claramente, que ser estudado. Não é fácil, porque muitas vezes só temos as fontes eclesiásticas e as fontes eclesiásticas têm um poder normalizador. Nos convidam constantemente a assumir a sua perspectiva, mas pode-se trabalhar muito nesta direção. Eu acho que este é um problema
que torna o estudo da administração eclesiástica no Império extraordinariamente interessante. Eu tentei refletir um pouco sobre isso num artigo recente sobre que tipo de dificuldades o Pedro Fernandes Sardinha, vigário-geral em Goa e depois primeiro bispo na Bahia, teve quando passou de um a outro contexto e tive que constantemente readaptar e mudar as suas categorias em relação à população local. E é muito interessante ali, porque é o início de um certo tipo de experiência eclesiástica, mas, por exemplo, os resultados já produzidos pela historiografia sobre a América Espanhola oferecem indicações mais intelectualmente provocadoras, mesmo quando precisam talvez de ser refinadas aqui e ali, como mostra, por exemplo, o estudo das visitas pastorais no Peru efetuado por Gabriela Ramos, o caso da recuperação dos rituais indígenas para castigar os índios no México, explorado por Osvaldo Pardo. Há todo um terreno de estudo, sobretudo para a América Espanhola, sobre a negociação cultural que está totalmente integrada no problema mais geral de qual é o clero, quais são as suas escolhas, quem o compõe, a que cultura pertence. É assim. O que eu procuro dizer é que uma história comparada e conectada como a do projeto que estamos a discutir hoje deve tomar em conta os efeitos recíprocos das tensões sociais que marcavam as diferentes localidades do Império. E, com Boxer, eu diria, só pode ganhar de uma constante consideração do que se passava no caso espanhol. Naturalmente, ficam diferenças importantes entre os dois impérios, mas o estudo das instituições eclesiásticas, enquanto deve registrar as diferentes evoluções das instituições nos dois impérios, penso na eficácia dos dois padroados, que é muito diferente ao longo do tempo, no diferente desenvolvimento da rede da diocese, que é muito diferente nos dois casos, claramente. Mas não se pode prescindir do facto que há um projeto de construção de um catolicismo global, que é um fator de unidade e de continuidade através do mundo ibérico. E que convida a ir para além, digamos, das barreiras que uma visão puramente institucional encorajaria. Parafrasando o que escreveu David Armitage no artigo em que se perguntava se hoje somos todos historiadores globais, eu penso que hoje quem se deve justificar já não é quem estuda os impérios ibéricos em conjunto, mas quem decide de concentrar-se num só. E, portanto, esta também é uma questão que acho que para o projeto é interessante. Não porque agora deve juntar o caso espanhol, mas como é que se pode pensar o problema, digamos, do desenvolvimento da administração eclesiástica, da justiça eclesiástica no Império Português em relação também ao que se passa no caso espanhol. E poderia fazer muitos exemplos da utilidade deste. Um, por exemplo, é como se articula o espaço do Império com o espaço da Igreja e problemas de territorialização, o que é uma diocese de facto. E esta, sobretudo, agora que temos uma ideia muito mais clara do que, por exemplo, o Império Espanhol na América era muito mais parecido durante muito tempo a um arquipélago do que a um poder uniforme no território, ou seja, que, de facto, a velha contraposição entre o Império Marítimo Português e o Império Territorial Espanhol parece perder, digamos, a sua centralidade à vantagem do problema do que era a efetiva presença da Igreja ou do Império nos territórios. Mas também, digamos, penso no problema, digamos, das fronteiras que não são definidas, que são móveis, que somente se ativam quando há uma necessidade específica, como mostrou Tamar Herzog. Mas se olhamos também para além da América, por exemplo, ao caso da Ásia do Sul, seria fácil mostrar que, por exemplo, há muito medo no clero português na área pela possível interferência do bispo de Manila. Portanto, os confins não são tão definidos e este é também um problema a considerar. Outro problema que me parece relevante tem a ver com os tempos e formas da justiça eclesiástica nos dois impérios.
Não falo na Inquisição, onde é evidente, digamos, os paralelismos da implantação dos tribunais em Goa e na América Espanhola, o projeto de implantação do tribunal no Brasil no início do século XVII, em paralelo à criação daquele de Cartagena de Índias. Mas, por exemplo, não se tem refletido suficientemente sobre o paralelo entre o facto de que nos anos 30 do século XVI, portanto, antes de tudo isto, quer Cidade de México, quer Goa, são administradas por bispos franciscanos que exercem funções mais ou menos definidas de inquisidores delegados, lendo as bulas da Inquisição nas suas cidades e celebrando os autos da fé. E é um acaso ou é a demonstração da profunda semelhança da cultura institucional dos bispos ultramarinos ibéricos, ainda mais serregulares, problema em que voltarei rapidamente, que nos convida a refletir sobre a transformação desta semelhança ibérica, não somente portuguesa ou espanhola, ao longo do tempo e nos diferentes lugares, também é devido à relação com, digamos, o contexto específico em que atuavam estas instituições. Parece-me que aqui há, digamos, de novo, distinguir entre o caso espanhol e português perde um pouco o sentido. E depois há um outro problema, digamos, que está ligado ainda a esta dimensão ibérica, que é o da cultura jurídica e da cultura do clero em geral. Há diferenças óbvias. No caso português, não há um Solor Sano Pereira, não há uma legislação unitária não há um direito indiano com toda a ambiguidade e problematicidade desta criação, que tem uma forte base no direito canônico. No caso português, a legislação é muito mais fragmentada. Não quero dizer que não haja algo que vai nesta direção, mas a legislação é muito mais fragmentada. Daqui deriva um tema de pesquisa para a história do clero secular. Penso, por exemplo, no trabalho que fizeram o Everton e o Bruno sobre as constituições da Bahia. Por exemplo, até a que ponto a imagem de uma diferença legal entre os dois impérios é realmente refletida pelos decretos dos sínodos diocesanos, quando vamos a comparar. Ou ainda, na década passada houve um significativo interesse no estudo da casuística missionária, os casos e como os missionários os resolviam nos diferentes contextos. Mas me parece que a exploração, por exemplo, do direito canônico ultramarino, com base no que se ensinava sobre os casos reservados ao clero diocesano e não aos missionários regulares, é não menos relevante. E ali há todo um terreno para ser explorado. Existem fontes. O que se ensinava nos seminários para o clero secular? Qual era a cultura secular, a cultura do clero secular nos impérios ibéricos? Isso há, digamos, outros problemas ainda. Os bispos portugueses refletiam sobre o que se passava no Império Espanhol e vice-versa, tal como acontecia, por exemplo, entre os missionários. Há cartas de jesuítas em que na Índia pensam o que se passa na América Espanhola, há esta comparação. O que é que se passa com o clero secular? Há coisas parecidas? É possível falar numa pastoral ultramarina ibérica? São todas questões que eu penso que, afinal, são possíveis perspectivas. Não digo que haja respostas fáceis. Há ainda um problema que me parece central. Estou a falar um pouco demasiado e vou acabar agora. O primeiro é como é que se pode distinguir entre clero secular e clero regular, para além, obviamente, do facto de que uns pertencem às ordens religiosas e outros não. Porque há uma distinção de tarefas, competências diferentes. Não me parece que seja tão simples de dizer. Há os regulares que convertem e os seculares que pensam só nos colonos europeus. Pode haver casos onde este é um pouco mais evidente, mas, de novo, pode haver muitos casos que contradizem isto. Portanto, e ainda mais, quando sabemos que muitíssimos bispos
eram regulares no mundo ultramarino. Se os primeiros bispos nomeados na América Espanhola, ou o primeiro bispo para o padroado português, o do Funchal, foram seculares, de facto, as primeiras grandes dioceses dos impérios foram largamente dominadas e definidas inicialmente por o papel de regulares. Por exemplo, os primeiros 3 prelados residentes, que obviamente é muito importante, em Santo Domingo, Cidade de México e Goa, isto é, Frei Francisco García Padilla em Santo Domingo, Juan de Zumárraga em Cidade de México e Juan Francisco de Albuquerque em Goa, são todos franciscanos. E não só. Durante as primeiras décadas, as capitais vice-regais dos 2 impérios, Goa, Lima e Cidade de México, têm todos bispos que pertencem às ordens mendicantes, salvo breves exceções. Com uma progressiva afirmação dos dominicanos, por exemplo, que monopolizam um ofício episcopal na Cidade de México entre 1551 e 72, em Lima entre 1541 e 75, em Goa entre 1567 e 87. Há um paralelismo que é notável aqui, não é? E tirando a breve parêntese do retorno de Gaspar de Leão nos anos 70. Isto pode ser, sem dúvida, relacionado com a explicação que José Pedro deu no seu livro acerca da importância para a coroa portuguesa, em particular, de ter bispos residentes, a ideia que os regulares seriam residentes e não resistiriam como os bispos cortesãos a mover, que de novo, de alguma maneira, mostra como a ideia do Boxer de pensar na relutância do clero secular a ir para os novos mundos é importante. Contudo, a cronologia é muito mais ampla. Em Goa, são regulares os bispos entre 1577 e 1678. Ou seja, até quase o final. De facto, é uma história de bispos regulares. E se vamos ver Angra, Cabo Verde, Coxim, Malaca, Maranhão, São Tomé, não vou nos detalhes, mas basicamente há muitas décadas em que o ofício episcopal é substancialmente gerido por um regular. Qual é o impacto disto, digamos, na realidade do clero secular? O que se passa? É indiferente o facto de ter um bispo regular? E depois haveria outras coisas que se podem dizer aqui. Quando se convocam juntas para decidir sobre temas importantes no Império, sempre há esta combinação de regulares e seculares. Eu tenho uma dificuldade em perceber onde é que há a especificidade, onde é que se pode separar, a não ser que somente utilizamos a categoria da definição, digamos, alta, institucional. O episcopado é, por definição, secular, as ordens religiosas são, por definição, regulares. Vou acabar somente evocando 2 coisas que queria ainda falar, mas não há tempo. Um é o problema da tarefa política que os bispos têm no Império. Há muitos bispos que são vicereis. Este existe também no Reino, claramente. Cisneros em Espanha, Dom Henrique em Portugal, Pedro de Castilho, vicerei de Portugal durante a União Ibérica, mas isto é muito diferente do que ser um vicerei no Império, onde o nível de autonomia devido à distância é muito maior e o nível de politicização, digamos, dos bispos que atuam nesse contexto, incluso tomando posição na luta facionária. Poder-se contar muitas histórias que mostram bispos que têm atitudes muito sintomáticas ou que usam poder religioso para a luta política. Antes de se tornar vicereis, excomungam outros vicereis. E há toda uma história deste tipo que complica, digamos, também o problema do bispo, o que é o bispo no Império.
E depois a última coisa que me parece importante é como é que o estudo do episcopado e do clero secular no Império Português, em particular na Ásia, se articula com o problema de que, a partir da metade do século XVII, há um episcopado paralelo. Os vicários apostólicos, há o caso de Mateus de Castro, que de novo nos mostra quanto o problema indígena é central em tudo isto. Mas há também bispos que são nomeados dentro do padroado, mas não são residentes, vivem em Goa, o bispo da Etiópia. Então, todas estas figuras que têm peso quando se vai, têm responsabilidades, atuam de alguma maneira, mas não de maneira standard, digamos, dos bispos no reino. Que papel têm na reflexão sobre o episcopado e sobre o clero secular no Império?